Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Primeiro peço o joinha no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha. Vamos compartilhar o conhecimento. E lógico, né, que você já pegou esse vídeo pelo título, então você já sabe muito bem de quem nós vamos falar. Hoje a gente vai dar uma pincelada na teoria de uma mulher bastante interessante, que é a Ana Freud. A Ana Freud é filha de quem? Olha, bonitão aqui, ó, do Sigmund Freud. Então, ela teve um grande mestre em sua vida e a partir da teoria dele, ela também pensou algumas coisinhas. Então, vamos ver o que a Ana Freud, o que nós podemos tirar de aprendizado da teoria da Ana Freud. Primeiro, eu quero destacar algumas coisas da vida dela, tá certo? Mas antes, eu quero dizer que na descrição do vídeo eu vou deixar algumas coisas para você aprofundar, para você ler. Porque isso aqui é uma pincelada, tá joia? Não tem como eu destrinchar a teoria de Ana Freud aqui para você, tá? Então, se você quiser aprender mais, tem que ler, tem que estudar, tem que aprofundar, tá bom? Então, vamos lá. Com relação à vida dela, ela nasceu em Viena. Ela frequentou uma escola privada, ou seja, né, ela estudou, mas ela aprendia mais porque ela estava sempre ali junto do pai dela e os amigos do pai dela. E ela era antenada com esse tipo de coisa, então ela ficava bem antenada. Aí o que aconteceu? Quando ela formou o que a gente diz hoje o ensino médio, ela abriu uma escola e ela começou a dar aula. Começou a dar aula para criança, ela sempre teve interesse em crianças, como é que acontece o desenvolvimento das crianças, mas uma doença fez com que ela parasse ela tivesse que parar de lecionar. Ela teve tuberculose. Então ela teve tuberculose, ela teve que fazer repouso, teve que ficar quieta. Aí que entra o X da questão. Nesse momento que ela fica parada, que ela fica quieta, que ela fica se recuperando da tuberculose, ela começa a ser analisada pelo seu pai. O pai começa a fazer uma terapia com ela. Então ela conta os sonhos para ele. Então ela fica muito tempo aí, né? Muito tempo aí. E o que acontece? O Freud, se fosse perguntar para ele, se ele fosse fazer terapia, se ele preferia fazer terapia com quem estudou ou com quem faz terapia. Ele falou assim que preferia fazer terapia com quem faz terapia. Guarda essa informação aí. Então, o que acontece? Ela começou a se desenvolver a partir do contato mais íntimo com o pai dela. E aí, o que acontece? Ela começou a traduzir as obras do pai dela, né, para o alemão, para outras línguas. Então, assim, ela era muito ligada ao pai dela, muito ligada. E, né, sendo analisada por ele, ela começou a despertar para o lado da psicanálise também, né? Sabemos que o Freud, o que acontece? Ele se preocupou muito com o inconsciente. E a Ana Freud, ela preocupou com isso? Preocupou, mas não foi o foco de atenção dela. Então, ó, só para recapitular. Ela, né, filha do Freud, frequentou os amigos do Freud, foi analisada pelo Freud, criou escola, certo? Isso tudo aí você vai gravando. Mas, o que é interessante na teoria dela? O que nós podemos guardar na teoria dela? Diferente do pai dela, o que ela buscou mesmo, que ela procurou aprofundar e estudar, é a questão do ego. Vocês lembram que o Freud fala de id, ego, superego? E o que o Freud sempre se preocupa com o id, com a inconsciência, certo? A Ana Freud se preocupou com o ego, né? O que é o ego? É a nossa parte consciente, né? Que tem também um pouco de inconsciente, que vem para a consciência. E assim, é uma questão assim, bastante complexa e que não vem ao caso agora. Mas ela se preocupou com o ego, né? Como que o ego se vira no mundo? Como que o ego faz, né? E daí ela pegou uma outra teoria do pai dela, que são os mecanismos de defesa.
O Freud vai dizer o seguinte, que o nosso ego, né, ele cria, a partir do inconsciente, mecanismos de defesa para proteger o meu ego. Ou seja, a gente tem coisas que a gente faz, que a gente se comporta de determinada forma, para quê? Para que a gente defenda a gente mesmo, certo? Então ela aprofundou nisso aí. Tem até uma obra dela, né? O ego e os mecanismos de defesa. Então ela aprofundou, ela destrinchou isso aí, certo? Por quê? Por que existem esses mecanismos de defesa? Justamente para a gente não cair no excesso de ansiedade. A ansiedade é importante? É. A gente precisa de ansiedade? Precisa. Mas o excesso de ansiedade nos causa mal. Então, nisso, a nossa mente, ela cria mecanismos de defesa para o nosso próprio ego. Tá ficando claro? Então, vamos lá. A Ana Freud, ela se preocupou com o ego, ela destrinchou os mecanismos de defesa, certo? E uma outra coisa que ela se dedicou, a psicologia infantil. Sempre que eu falei para vocês que ela se dedicou lá, ela abriu uma escola, ela começou a estudar com ensino médio, entendeu? Então, ela, sem ir para a faculdade, sem, né, aprofundar muito, ela escrevia bastante. E a diferença dela para o pai dela, que o pai dela era muito teórico e muito, sim, escrevia bastante, ia muito para o lado da teoria e ela ia mais para o lado da prática, né? Como é que isso funciona na prática? Como é que as coisas funcionam na prática? As obras dela são voltadas para isso, certo? Então, ela, sem ter ido para a faculdade, ela fundou o Instituto de Psicanálise, ela fundou a escola. Ela, quando ela teve que sair lá da Áustria para ir para a Inglaterra por causa da perseguição nazista, ela lá também na Inglaterra, ela se dedicou à questão da escola, de ensinar, de ajudar, de crianças que eram órfãos de guerra. Então, assim, ela teve uma vida bastante prática, né? Bastante prática e, né, voltada para a questão do ego, certo? O que nós podemos aprender com a Ana Freud? Então vamos lá. Mecanismos de defesa do ego. Eu vou falar dois, são vários, eu vou falar dois, só para dar um exemplo para vocês. Esses mecanismos vão ajudar que diminua a minha ansiedade, tá? A ansiedade para Freud, ela pode ser real, ela pode ser neurótica e ela pode ser moral, certo? Mas isso aí você pode aprofundar depois estudando aí. No material que eu deixar escrito aí embaixo, né, você vai poder aprofundar essas coisas aí, tá bom? Então, um mecanismo de defesa é a negação. Sabe quando acontece uma coisa com a gente nega aquilo? Isso é um mecanismo de defesa. Ou seja, eu estou me protegendo. Outro mecanismo de defesa é a projeção. Sabe quando eu tenho uma coisa em mim, mas aí eu projeto no outro? Você tá bem? O que está acontecendo com você? Mas na verdade é eu que não estou bem. É eu que estou querendo atenção. Certo? Então eu falei dois. Negação, quando eu nego, né, algo. E a projeção, quando eu projeto na outra pessoa aquilo que está em mim. Isso é um mecanismo de defesa. Certo? Outra coisa interessante da teoria dela é a questão das crianças, né? Tem duas coisas que eu quero destacar. Ela, estudando com o pai, sabendo da teoria do pai, ela percebeu a importância da família, a importância dos pais na vida da criança. Então, quando ela está tratando uma criança, ela estava tratando uma criança, ela queria a participação dos pais para que a terapia fizesse efeito. Ou seja, sem a participação da família, é impossível você ter um bom resultado com relação à terapia de crianças, certo? E uma outra coisa, jogos. Ela ia analisando as crianças a partir de jogos. Hoje em dia, né, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles sempre usam essa questão dos jogos. E uma outra coisa que ele identifica, ela fala o seguinte, que a criança, ela não é igual a gente, né? A gente usa mecanismo de defesa, a gente usa máscara,
a gente fala uma coisa que a gente não está sentindo só para agradar os outros. Ela fala que a criança, quando ela fala uma coisa, é justamente aquilo que ela quer falar. Ficou claro? Ficou confuso, né? Então, Ana Freud. O que nós devemos gravar de Ana Freud? Que ela era filha do Freud, que ela participou da teoria dele, que ela traduziu as obras dele e que ela aprofundou a teoria dos mecanismos de defesa, que eu citei 2 aqui, que é a negação e a projeção, né, que você aí pode aprofundar também, e que ela se dedicou à psicologia infantil, e que ela trabalhou muito nessa área, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula e que o mais importante, que você aprofunde, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima!